Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus vos abençoe nesta noite. É uma grande alegria estar na presença de Deus junto com os irmãos, com a juventude, com a geração eleita, com a liderança da nossa igreja. Os irmãos podem ocupar os seus lugares. É uma muito grande responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros nesta noite. Eu gostaria de ceder a minha oportunidade para o nosso pastor presidente, mas ele a rejeitou, então vamos fazer aquilo. Aleluia, ele não aceitou o convite, pois que nós estamos com esta grande responsabilidade de parte de Deus. E eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Quantos creem nos projetos de Deus nesta noite? Quantos têm uma convicção de que estão aqui, aleluia, não por uma mera coincidência, mas por um projeto estabelecido na glória para com a sua vida? Quantos creem assim, levante a sua mão e por um instante adore o nome de Jesus. Deus te escolheu para estar nesta noite, neste lugar com um propósito, e o propósito de Deus é abençoar a tua vida, o propósito de Deus é encher a tua vida nesta noite para que você saia daqui diferente da maneira que você chegou. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a palavra diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler uma vez mais o 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: aleluia. Livro de Jó, capítulo de número 42. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 42. Aleluia. Livro de Jó, 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Amém? Os irmãos que estão em pé podem tomar assento. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós lemos a palavra de Deus e encontramos nela promessas, aleluia, direcionadas de Deus para com a nossa vida. Nós lemos aqui quando o profeta Isaías entrou para adorar ao Senhor em um espírito de adoração e oração, ainda em um momento de dificuldade, pois a Bíblia relata que no ano que morreu o rei Uzias, ele foi buscar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor, e ele teve do Senhor uma visão. O Senhor, aleluia, por sua misericórdia, deu a Isaías a visão da sua glória. Isaías pôde contemplar os céus abertos, Isaías pôde contemplar ao Altíssimo sentado em um alto e sublime trono. Aleluia, Isaías pôde contemplar uma porção da glória de Deus. E me chama a atenção quando, aleluia, Isaías escuta em meio à adoração que seres celestiais rendiam ao Senhor dos exércitos, ao Santo Poderoso que estava sendo adorado. Em meio à adoração, ele consegue receber
aleluia, uma mensagem a qual era dita ao redor daquele sublime trono no qual o Senhor estava sentado. Ele ouve serafins que davam vozes uns aos outros e bradavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós conhecemos, ouvimos a mensagem, pregamos a mensagem, e é demais conhecido da igreja, da juventude da igreja, aleluia, sobre a santidade do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que o Senhor, Ele é um ser santo, um ser em qual nele não há treva nenhuma, a qual nele não há, aleluia, nada que possa ofender a sua santidade. Mas o que me chama a atenção é quando eles dizem uns aos outros, dizendo que toda a terra, ela está cheia da glória do Senhor. Eu começo a entender que a vontade de Deus, que está estabelecida na glória, e que muitas vezes ainda não é conhecida do homem, é que a vontade de Deus é que a sua glória se manifeste em cada ponto da terra, de norte a sul, de leste a oeste. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Esta é uma revelação da vontade de Deus, aleluia, que está oculta nos céus, e Deus permitiu que Isaías tivesse esta revelação para trazer ao nosso conhecimento. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 6 adiante, ele ensina os seus discípulos a orar, e ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pastor Eliseu, a Bíblia nos está revelando que existe uma vontade estabelecida por Deus no céu que ainda não se cumpriu na terra. Você não entendeu? Mas nós lemos a palavra de Jó dizendo que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Lá no princípio da criação, quando Deus formou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, aonde Adão chegasse, a glória de Deus chegava, porque Adão tinha a imagem e a semelhança de Deus. Então lá no Éden, a glória de Deus se manifestava por meio da vida do homem. E aonde o homem andava no Éden, a glória de Deus andava, a glória de Deus se movia, a glória de Deus se manifestava. Aonde Adão pisava a planta do pé, a glória de Deus estava com ele, aleluia. Aonde Adão passava, a glória de Deus estava com ele. O projeto de Deus estava se desenvolvendo, e Deus havia dito para Adão: olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala isso para Adão em um estado anterior à queda, quando Adão ainda possuía a glória de Deus na sua vida. O plano de Deus começou com Adão, irmão Josiel. E o plano de Deus começou a se desenvolver. Mas todos nós conhecemos a história. Satanás, o nosso adversário, o inimigo da igreja, o inimigo, aquele que tenta lutar para impedir que a vontade de Deus para a vida de um homem e de uma mulher se cumpra. Aleluia, ele entrou em cena lá no Éden. E lá no Éden Adão caiu. E lá no Éden Adão errou. E lá no Éden Adão transgrediu, ao ponto de que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, dizendo que todos pecaram e carecem ou foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem agora, por causa do pecado, ele perde a glória de Deus na sua vida. Ele perde a imagem e a semelhança de Deus na sua vida. Aonde Adão chegava agora, chegava simplesmente o Adão. A glória de Deus que antes o acompanhava, agora ela se perdeu no caminho. A glória de Deus que antes se manifestava juntamente a ele, agora não mais o acompanhava a causa do pecado. E nós podemos parar e pensar com uma mente fria, humana e natural e limitada que temos,
dizendo: bom, então o plano de Deus falhou. Então o plano de Deus sucumbiu frente à falibilidade do executor do projeto, que é perfeito. Todo projeto de Deus é perfeito. Toda vontade de Deus é perfeita. O projeto que Deus traçou para com o homem no Éden era perfeito. O erro não estava no projeto, o erro não estava no dono do projeto. A falha, a limitação, a debilidade estava naquele ao qual foi designado executar o projeto. Aleluia. Mas eu dou graças a Deus que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 11, que Deus sempre preserva um remanescente. Deus sempre preserva alguém para que o seu plano se estabeleça. Deus sempre preserva alguém com quem Ele pode contar. Deus sempre tem alguém que pode ser usado. Deus sempre tem alguém para se colocar na brecha. Deus sempre tem alguém reservado para fazer aquilo que Ele quer. Os tempos passaram, as gerações passaram, e Deus nunca deixou o seu projeto cair por terra. Deus nunca deixou de manifestar a sua glória de uma maneira ou de outra, com o fim de que todos os homens viessem a voltar-se a Ele, para que o plano original se cumprisse. Em meio, aleluia, ao juízo iminente do dilúvio que viria sobre a face da terra, quando Deus ia destruir com a criação, a Bíblia diz que Deus deu mais uma olhadinha. A Bíblia diz que a misericórdia fez Deus se inclinar uma vez mais à terra. E a Bíblia diz que um homem chamado Noé achou graça aos olhos de Deus. O homem chamado Noé foi o remanescente que Deus encontrou naquela situação. Quem sabe um homem simples, quem sabe um homem que não era conhecido no meio da sua sociedade, quem sabe um homem que era tido como somente mais um no meio da multidão, a qual era alvo do juízo que avizinhava, mas foi aquele homem a qual achou graça aos olhos de Deus. E foi para aquele homem que Deus disse: olha aqui, contigo eu vou fazer uma aliança. Contigo eu tenho um projeto. Em ti, na tua casa, eu vou manifestar minha glória. Em ti, na tua descendência, eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu tenho um projeto meio maluco. Eu tenho um projeto aí que aos olhos humanos é uma loucura. Quem sabe esta sociedade, esta civilização ainda não ouviu falar em águas torrenciais de chuva. Mas para ti eu revelo. Para ti eu te mostro o que está oculto ao olho do homem. E eu te digo, um juízo se avizinha, mas tu, Noé, aleluia, esse juízo não vai te pegar. Não, eu vou glorificar o meu nome na tua vida, por meio da tua casa, lá no meio da tua família. Tu vai construir uma arca, Noé. Tu vai construir uma arca. E Deus dá para ele, pastor Silvio, um projeto que é uma loucura de Deus. Aí eu vi que tinha gente se olhando quando disseram assim: fecha a mão e faz de conta que tu está com o microfone. É a loucura de Deus. Que Deus revela para aqueles que nela creem. Para alguém é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus dita para Noé um projeto, um passo a passo. Deus diz o tamanho, Deus diz o modelo, Deus diz o material que seria empregado, Deus diz a ele como seria feita os acabamentos, aleluia, para que aquela arca resistisse a todo tempo que ficasse na água e a madeira não apodrecesse. E sabe o que me chama a atenção, irmão?
É quando a Bíblia, lá no capítulo 7 do livro de Gênesis, vai dizer assim: e fez Noé tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Tudo quanto o Senhor lhe ordenara. E aquela arca, que para muitos foi motivo de escárnio, de deboche. Quem sabe muitos debocharam de Noé nos anos em que ele ficou construindo a arca. Mas chegou um dia que aquilo que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. Passaram-se anos, passaram-se um século, mas Noé estava lá, fazendo tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Deus tem dado uma revelação para a sua igreja. Deus tem um projeto com esta geração que me ouve nesta noite. Aleluia! E quem sabe alguém pode dizer: os tempos estão passando e a promessa não se cumpre. Faça como Noé nesta noite. Enquanto a trombeta não toca, enquanto o arrebatamento não chega, faça tudo conforme Deus te ordenou, tudo conforme a palavra ordena, tudo conforme o projeto de Deus. Para muitos, viver uma vida em santidade no nosso tempo é antiquado, é loucura, motivo de deboche. Mas nós estamos fazendo tudo conforme Ele nos ordenou. Tudo conforme Ele ordenou. Tudo conforme Ele ordenou. Deus glorificou o seu nome por meio da arca. E a geração da arca passou. E Deus agora chama um homem de meio de um povo idólatra. Mais um desconhecido na galeria dos anônimos chamados por Deus. E esse homem se chamava Abrão, lá de Ur dos Caldeus. E mais uma vez, em meio a uma depravação, uma degradação, aleluia, social e moral que a sociedade vivia, Deus chama um homem para sair de uma terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós queremos que Deus confirme, mande um anjo, mande um homem, mande um profeta, e fale num hino, e fale na palavra. Abraão ouviu a voz de quem não conhecia. Ele disse: sai do meio da tua terra, e do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aleluia. Ele não viu o lugar, ele não viu a Deus, mas ele creu no que Deus falou. Ele creu no projeto de Deus. Adão viu Deus. Adão conhecia Deus. E Adão não fez o que Deus mandou. Mas Abrão não viu. Abrão não conhecia. Mas Abrão creu. E a glória de Deus continuou se manifestando na terra por meio da semente de um homem que era marido de uma mulher estéril. O projeto de Deus se cumpriu com quem aos olhos humanos era impossível se cumprir. Como Deus vai suscitar uma família de um homem cuja mulher não pode ter filhos? Como Deus pode fazer algo com alguém que não tem condições? Como Deus vai realizar alguma coisa com alguém que não tem condição para aquilo? Mas a Bíblia diz, em Marcos capítulo 9, e versículo 23, Jesus olha para o pai do jovem lunático e diz para ele: olha, se tu puderes crer, se tu puderes crer, se tu puderes crer,
todas as coisas são possíveis ao que crê. Levante a sua mão para adorar a Jesus. Não tem condição, creia no Deus do impossível. Da semente de Abrão, aleluia, nasce Isaac, nasce de Isaac Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. E Deus segue manifestando a sua glória de geração em geração na vida daqueles que creem no projeto, no chamado e na promessa daquele que os escolheu. Aleluia. Aquele povo desce à terra do Egito, vive alguns anos ali de uma maneira abençoada na terra de Gozém. Cresce, se fortalece, a mão de Deus é com Israel. Mas lá vem o adversário querer oprimir uma vez mais. Escute, o diabo nunca deixou de se levantar contra um povo que agrada a Deus. O diabo nunca deixou de se levantar contra uma geração que creu nas suas promessas. Passaram-se as gerações, passaram-se os anos, e o diabo continua se levantando contra aqueles que creram um dia na promessa, aqueles que não tinham condições, que não tinham, aleluia, meios, mas creram no Deus da promessa. E lá no Egito, pastor Humberto, o diabo se levantou na pessoa de Faraó e começou a oprimir o povo. Aleluia. Quem sabe muitos dos israelitas disseram: aqui vai se terminar o nosso tempo, a promessa, o chamado. Escravos, cativos, longe de casa. Aleluia. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés. Deus manifestou a sua glória, aleluia, uma vez mais na vida daquele povo. Deus arrancou Israel da casa da servidão com mão forte, não para que eles se gloriassem na sua força e nas suas condições humanas, senão para que eles caminhassem no deserto, vendo a glória de Deus todos os dias se manifestando em prol do projeto que Deus havia estabelecido. A glória de Deus se manifestou sobre o povo de Israel durante anos. Não porque eles eram alguma coisa, o Senhor disse que eles eram o mais desprezível de todos os povos. Mas Deus os escolheu para que a glória não fosse deles, para que o reconhecimento não fosse deles, senão de Deus. A glória era de Deus. Eles dependiam da manifestação de Deus. Escute, há um propósito de Deus no céu. Toda a terra estar cheia da glória. No meio da caminhada no deserto, Deus chama Moisés no monte. Deus se revela para Moisés na sua glória uma vez mais. E Deus dá a Moisés, aleluia, a planta de uma casa de oração. Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo que deveria ser erigido para que ali a presença de Deus descesse e a glória de Deus se manifestasse, enchendo aquela casa. Deus dá uma vez mais um projeto meticuloso, detalhado. Deus detalha parte por parte, componentes por componentes, peça por peça, material por material, que deveria ali ser usado. Deus se preocupava,
até com os colchetes que prendiam as cortinas do átrio. Deus se preocupava com todos os detalhes do tabernáculo. Deus se preocupava até com os materiais que seriam as fitas, os laços, as laçadas que atariam uma cortina na outra. Deus se preocupava com as pequenas coisas. Quem sabe você pode se perguntar, pastor, por que essa loucura toda de Deus, de se preocupar com os colchetes, com os cabeçais das colunas do átrio, se preocupar com o material das laçadas que iria ficar na intempérie do tempo? Por que Deus se preocupava com todos os detalhes? A resposta é muito simples. É porque aquele lugar não seria habitado por homens. Naquele lugar não seria manifesta a presença de homens. Aquele não seria simplesmente um lugar de reunião. Aquele lugar era preparado, cuidado em detalhes, porque ali desceria a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Por isso Deus se preocupava com detalhes. Detalhes, aleluia, necessários para que pudesse se cumprir o que a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 33, a última parte diz assim: Moisés acabou a obra. Versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Assim, acabada a obra, a nuvem chegou, a glória de Deus encheu a casa, porque até os mínimos detalhes estavam conforme a vontade de Deus. Aleluia. Mínimos detalhes necessários para a manifestação da glória de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado: são os mínimos detalhes da tua vida que darão condições para a plena manifestação da glória de Deus em ti. Os mínimos detalhes, diga para ele, segure forte, diga: os mínimos detalhes, os mínimos detalhes, os mínimos detalhes, os mínimos detalhes são imprescindíveis. Churamagandarabagandarabagaia. Xaramagasuribigaia. Pequenos detalhes na vida do crente que impossibilitam de que Deus encha a sua vida, que impedem de que ele viva a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. E se Noé dissesse: já fiz tudo, para que esse negócio de betume? Para que betumar por dentro, por fora, tábua de cipreste? Ou betumar só por fora? Ou betumar só por dentro? Ela não suportaria a pressão externa da água se não tivesse sido feito tudo conforme Deus ordenou. Escute, há uma pressão externa contra a vida da igreja que quer impedir de que nós possamos perseverar até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Xadabacantalarabagaia, pequenos detalhes. Tudo conforme Deus ordenou. Não é em vão o que está escrito nesta palavra. O
que Deus manda não é somente porque Deus quer ser o chefe, não te engane. É porque Ele te ama. É porque existe um projeto de Deus que não pode ser frustrado. Escute, grave isso. Grave isto. Acabada a obra, terminada a obra lá no tabernáculo, a glória de Deus encheu a casa. Eles caminhavam, armavam uma vez mais o tabernáculo, tudo conforme Deus ordenou. Os sacerdotes entravam no tabernáculo, entravam ao Santo dos Santos, e a glória de Deus enchia a casa. E a glória de Deus enchia o tabernáculo. Mas o tabernáculo passou. O tabernáculo esteve em alguns lugares da terra. E aonde ele passou, a glória de Deus ali se manifestou. Passam-se os tempos, passam-se os anos. No coração do rei Davi se instaura um desejo de construir uma casa para o Senhor. E dizer, não, o Senhor não pode mais habitar no meio de cortinas. Vou construir-lhe uma casa. Deus chama Davi e diz, Davi, tu és guerreiro. As tuas mãos estão sujas de sangue. Mas eu vou levantar um da tua geração. E Deus levanta Salomão. E Salomão começa a edificar um templo para o Senhor. A Bíblia diz no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, em meio à sua oração, Salomão diz, no versículo 33, Senhor, esta casa está sendo levantada para que todos os povos da terra vejam a tua glória, para que todos os povos da terra vejam a tua glória, para que todos os povos da terra vejam a tua glória. E Salomão edifica o templo. Deus provê meios para que o templo seja edificado. Deus usa até povos ímpios para enviar materiais para que o templo fosse edificado. E Salomão edifica o templo. Conclui a obra. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Uma vez mais a promessa de Deus se cumpre, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Salomão não tinha meios, Deus preparou os meios. Salomão não tinha, quem sabe, recursos, Deus prosperou o seu reino. Salomão não tinha entendimento, pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu. Salomão não tinha capacidades, Deus o capacitou. Tudo isso porque Salomão era o bonitão da história? Não. Porque o projeto era de Deus. Se o Ministério Restauração está em pé e vai continuar em pé, é porque ele não é dos homens, ele é do Senhor. Se Deus escolheu esta igreja para por meio dela manifestar a sua glória às nações, nós que estamos aqui não temos nenhum mérito, os méritos são dele, os méritos são do Cordeiro, a glória é dele, o projeto é dele, quem chamou foi ele, quem escolheu foi ele, quem está capacitando é ele. E quem vai usar, como foi dito em tom profético nesta noite, vai ser ele. Perdeu de dar um glória a Deus.
Era para dar um glória a Deus de voar o telhado para cima, pelo amor de Deus. A glória de Deus se manifesta. O templo é cheio da glória. Mas o templo continua em um determinado lugar. E a promessa de Deus era que toda a terra seria cheia da sua glória. Assim como a geração da arca passou, assim como passaram Abraão, Isaque, Jacó e muitos dos seus descendentes, assim passaram as gerações do tabernáculo, assim passou também a geração do templo de Salomão. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, que na plenitude dos tempos, o Senhor revelou o seu Cristo. Na plenitude dos tempos, o Senhor revelou o Cordeiro. Na plenitude dos tempos, Deus levantou aquele que poderia restaurar o plano, aleluia, da sua essência, que não era, aleluia, com casas feitas de cortinas, não eram com tabernáculos, não eram com templos edificados pela mão do homem, senão o projeto genuíno de Deus, que era contigo, que é comigo, que é com a igreja, que é com o homem. O homem estava impossibilitado de receber a glória de Deus na sua vida por causa do pecado. Mas em um fatídico dia, João o Batista estava no Rio Jordão batizando com água para arrependimento de pecados. E uma cena épica, histórica, use a palavra que você achar ou tentar encontrar melhor para resumir este dia maravilhoso que aconteceu. Eu procurei no dicionário e não encontrei uma palavra. Fatídica, épica, histórica, apoteótica, todas elas parecem muito pouco perto da grandeza do que o João declarou naquele dia. João dá uma pausa no ato batismal. Cada vez que eu venho num batismo aqui na sede, ou quando estávamos batizando lá no Uruguai, eu me lembrava daquele fato. Até um dia eu brinquei com um jovem, eu disse, imagina se fosse agora, João ia te baixar para entrar na água e ia segurar. Ia parar tudo, quem sabe ia te largar na água. Ia dizer, eis aí, Namando Gamantura Magaia. João capítulo 3, versículo 39, ele diz, eis aí! Eis aí o que pode restaurar o projeto do Pai. Eis aí o que pode tirar o impedimento. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é o pecado, então o problema terminou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. É o pecado que impede a glória de Deus encher a tua vida. Eis aí a solução. O plano de Deus não é com tábua, não é com cortina, não é com pele de animais. O plano de Deus é com o homem. O plano de Deus é contigo. Ou não sabeis vós que Deus não habita em templos construídos pela mão humana? 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. 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 Vós sois o templo. Aleluia. Escute. Mas existe algo que é mais glorioso do que tudo isso.
Nós lemos, pastor Silvio, que quando Moisés terminou a obra, a glória de Deus encheu a casa. Nós lemos que quando Salomão encerrou a obra, a glória de Deus encheu a casa. Esse era o agir de Deus em uma aliança transitória. Esse era o agir de Deus em uma sombra. Mas agora que o corpo chegou, Deus age diferente. Deus não vai esperar que a obra esteja completa em ti para derramar a glória dele na tua vida. Não, agora na dispensação da graça é diferente. Deus te escolhe, a Bíblia diz que ele começou a boa obra em nós. E aí o que ele faz? Ele derrama a glória para que a obra possa ser completa. Deus não espera que você esteja pronto para manifestar a sua glória na tua vida, não. Deus espera que você somente creia. Deus espera que você somente diga: Deus, é verdade. Eu sou um miserável. É verdade mesmo, Deus. Eu vim lá de Ur dos Caldeus. Deus, é verdade mesmo, eu não bato bem da caçuleta. Eu aceitei essa chamada para construir uma arca no meio de uma terra seca. É verdade mesmo, Deus. Eu fui um enganador. Aleluia. É verdade, Deus. Eu saí fugido para uma terra estranha para não me matarem. Oh, Deus, mas que coisa boa. Tu está dizendo que eu sou o templo do teu Espírito. Deus, tu está dizendo que a chamada tua é comigo. Deus, a tua vontade é que toda a terra seja cheia da tua glória. Foi por isso que o teu filho Jesus olhou para os discípulos e diz: olha, vocês vão receber poder quando vir sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e até os confins da terra. Deus quer usar você para ser um veículo da manifestação da sua glória na terra. Deus quer usar a igreja para encher a terra da sua glória. Deus vai encher jovens da sua glória nesta noite. E quando estes jovens chegarem na Restinga, na Ípica, aleluia, na Vila Farrapos, aleluia, em Guaíba, Eldorado, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, aleluia, seja o bairro mais longínquo, onde mora alguém que está neste lugar nesta noite, Deus vai encher da sua glória, porque você vai sair daqui com uma porção dobrada da glória de Deus sobre a tua vida. E isso não porque você tem merecimento, mas porque Deus te escolheu. Tu não entendeu? Porque Deus te escolheu. Mas você precisa crer no chamado. Quando nós olhamos na nossa ótica humana, nós impossibilitamos o agir de Deus na nossa vida. Quando nós procuramos em nós condições, méritos, quando procuramos em nós qualidades, o projeto de Deus se estanca na nossa vida. Mas quando nós olhamos para Ele, Isaías estava em um momento de dificuldade. O rei havia morrido. Um rei querido, ainda que o fim do seu ministério não foi tão reto, mas um rei querido. Ele morreu e o povo estava triste. Mas foi nesse momento que Isaías buscou a Deus. Foi nesse momento que Isaías não olhou para a sua dificuldade. Foi nesse momento que Isaías não olhou para a circunstância. Foi nesse momento que Isaías não olhou para a adversidade. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele viu a Deus. E ele viu a Deus. E ele descobriu o projeto glorioso que Deus tinha, aleluia, com os homens. E disse: toda a terra está cheia da minha glória.
Deus te chamou para encher a terra da sua glória, aleluia, mas para isso você vai precisar buscar a Deus na hora da adversidade, você vai precisar entregar para Deus os detalhes da tua vida. As pequenas coisas que nós dizemos não dá nada. Pequenas coisas que nos afastam do projeto de Deus. Pequenas coisas que não estão da maneira que Deus quer. Escute. O que habita em ti é santo. O que habita em nós é santo. Separado, ele não tem comunhão com o pecado, ainda que seja pequenininho. Ainda que o olhar humano não veja. Ainda que a liderança não veja. Ainda que o pai não veja. Que a esposa não veja. Mas ele está vendo. Há um memorial diante dele. Escute, pare de ser um empecilho do projeto de Deus com a tua vida. É momento de você parar de entristecer o Espírito Santo. É momento de nós pararmos de entristecer o Espírito Santo e fazer com que ele saia da casa. Hoje você vai dizer: Espírito Santo, enche a casa, para que essa obra chamada santificação possa ser completa. Aleluia. Tu já parou para pensar o que Deus pode fazer na tua vida quando verdadeiramente Ele te encher? Já paramos para pensar o que Deus pode fazer na nossa vida e por meio da nossa vida, quando todos os detalhes estiverem da maneira que Deus quer? Sabe aquela área da tua vida que tu diz: eu não vou cair mais nela. Tu vem aqui na frente, deixa uma poça de lágrimas, volta para casa, no outro dia cai de novo. Mas hoje tu vai abrir o teu coração. Hoje tu vai dizer: Deus, não só esta área, como todas as áreas, Deus. Deus, não só a cortina que é visível, mas também o colchete que fica escondido. Não só, Deus, aquilo que mais salta aos olhos, como também os pequenos detalhes. Senhor, tudo isso eu vou colocar na tua mão hoje, para que a tua glória encha verdadeiramente a casa. Deus, para que o teu projeto verdadeiramente se cumpra. Senhor, para que a tua vontade verdadeiramente se cumpra. E que a tua glória esteja na minha vida, Deus. O que é a glória de Deus? Shalamanda Ganda. Lamaio. O que é a glória de Deus? Muitas vezes pensamos que a glória de Deus é pular, correr, saltar. Não, a glória de Deus é o que Deus é. Deus é santo. Quando a glória de Deus se manifesta na tua vida, há dentro de nós um desejo ardente pela santidade. Quando a glória de Deus está presente na vida de alguém, aquele alguém clama por santidade.
Ela tem aversão ao mundo, aversão ao pecado, aversão à mentira. A glória de Deus é o que Deus tem. O que Deus tem? A Bíblia diz que todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele. E Jesus olhou para os seus discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 19, e disse: eis aí, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada os fará dano. Quando a glória de Deus está na nossa vida, nós temos autoridade para repreender Satanás, autoridade para destruir as obras do diabo contra a igreja, contra a família, contra a juventude da área, da congregação. Um líder, um crente que tem a glória de Deus na vida, coisa maravilhosa. O diabo vem chegando lá de longe e diz: não dá, não dá, olha lá, ó. A glória de Deus está na vida dele. A glória de Deus está levando ele a ser como Deus, a querer ser como Deus, a querer ser santo, a se sujeitar a Deus. E olha lá, eu não posso chegar perto dele, porque ele está se sujeitando a Deus, ele está me resistindo, e eu tenho que fugir dele. Aleluia. Xanaramantura magaia. E o crente que tem a glória na sua vida, a glória de Deus também é o que Deus faz. O crente que tem a glória de Deus na vida, não bota desculpa para fazer a obra de Deus. Não bota desculpa para não pregar o evangelho. Ele faz aquilo para o qual foi chamado. Existe nele um desejo ardente de obedecer a Deus. E o apóstolo Paulo diz para aqueles que têm a glória de Deus na sua vida, lá da igreja de Filipos, que haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de obedecer até a morte, ainda que a morte seja de cruz. Jovem que tem a glória de Deus na vida, o líder não precisa empurrar para evangelizar, não precisa empurrar para orar, não precisa andar de atrás dele no pátio no dia da vigília. Deus quer que nós saiamos daqui diferentes. Deus quer que você saia daqui cheio da sua glória. E só há um que pode impedir isso. Sou eu mesmo. É você mesmo. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser impedidos. Toda a terra. Quantos casais de missionários há aqui neste lugar? E quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, pode estar saindo por estas portas para levar a glória de Deus a mais uma nação. Você não precisa olhar para o que você tem. Quando nós saímos daqui, quando eu saí daqui com a minha família para o Uruguai, eu era diácono da igreja. Eu tinha 4 anos de conversão. Ainda estava aprendendo e continuo aprendendo muitas coisas. Escute, quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus olha para alguém e diz: é esse. Só quem pode impossibilitar o projeto de Deus de se cumprir é você. Mas nesta noite algo diferente vai acontecer.
Nesta noite Deus vai chamar pessoas aqui para ser coluna e baluarte da verdade lá na área, lá na congregação, lá na região, e quem sabe daqui uns dias, lá em uma nação. Só se você crê, te coloca em pé nesta noite. Aleluia. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando e dizendo: Deus, arca para quê? Não há chuva. Deus, que negócio é esse? De pai de uma grande nação, se Saraia estéril. Deus, que negócio é esse? De pai das 12 tribos, se eu ando fugindo da mão do meu irmão porque eu era um enganador. Se os músicos puderem nos ajudar, por favor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar hoje. Escute. Não saia por sair. Não venha aqui na frente só porque é o convite. Não. Eu vou te convidar a sair do teu lugar hoje e vir aqui na frente. Se realmente há um desejo no teu coração pela glória de Deus na tua vida. O convite está feito. É este. É simples. É objetivo. É o convite de Deus para aqueles que querem subir no arrebatamento.